Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Cuidando de Gente e hoje o tema é coração nos extremos. Até que ponto o exercício e dieta são de fato benéficos, né? São remédio e quando podem ser veneno. Para isso eu tenho um convidado de honra aqui, ele que é cardiologista pela USP e doutorado também pela USP, fundador do Chateau Health, estilo de vida e tratamento de obesidade e preceptor da residência de cardiologia de Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, meu amigo André Chateaubriand Campos. Seja bem-vindo, André. Nadson, um prazer estar aqui com você, agradecer pelo convite, meu amigo, e parabenizar por essa iniciativa tão brilhante. Acho que nós, médicos, temos que estar aí abertos para a comunidade e compartilhar conhecimento é sempre muito importante. Então, parabéns pela sua iniciativa. Sei que demanda muita energia e é realmente louvável. Show de bola, André. Obrigado aí. Pessoal, então vocês já me conhecem, né? Nadson Bruno, sou host, neurologista aqui do podcast. E hoje, para a gente falar de um tema tão importante, tão legal como esse, a gente vai pegar o exemplo dele que é maratonista, né? Eu deixei aqui para o final, mas maratonista 3 vezes, meu amigo, que de fato tem não só na sua vida objetivo de cuidar do coração dos outros, mas também aí cuidar do seu próprio coração. André, pra gente começar, né? Conta pra mim, exercício físico traz benefício pro coração? De que forma é que você explica isso pros seus pacientes no consultório? Como que é o impacto da atividade física na melhora da saúde cardiovascular do paciente? Boa pergunta, Nadson. E assim, o exercício físico ele é um remédio, tá? A gente tem que deixar isso muito claro. Eu costumo explicar da seguinte forma. Quando a gente pensa no estilo de vida saudável, a gente tem que pensar em 7 pilares. Em exercício, alimentação, gestão do estresse, sono, espiritualidade é muito importante. E sempre me falta um nessa conta quando eu vou falar os 7. E eu acabo escrevendo. Mas vamos lá. Talvez o sono seja um dos mais importantes de todos, porque quando ele tá ruim, tudo fica pior. O apetite piora, o estresse piora, a disposição para exercício piora e o estresse fica pior também. Mas o exercício em si, como um remédio, ele vai prevenir muitas doenças. A prática de exercício físico regular ajuda a prevenir hipertensão, prevenir obesidade, prevenir infarto, de forma que a mesma pessoa que se movimenta aí 30 minutos por dia, isso já pode reduzir a mortalidade por infarto ou por qualquer causa em até 30%. Então o exercício é um remédio que vai prevenir e tratar muitas doenças. Então se você está abrindo mão de se exercitar regularmente, você está abrindo mão de um remédio poderosíssimo para muitas doenças. Imagine uma cápsula mágica, seria o exercício. E assim, sem efeito colateral, né? Que é o que às vezes você encontra, né? Então, poxa, você dá um antihipertensivo, o cara tem um efeito colateral, né? Você dá um hipoglicemiante, né? O paciente pode ter hipoglicemia, um outro evento colateral. Então, talvez a medicação que tem menos efeito colateral é a atividade física, né, meu amigo? É verdade, ainda que, e aí a gente certamente vai explorar bastante esse tópico aqui, a intensidade, né, e a orientação são fundamentais para que de fato não tenha nenhum efeito colateral significativo, né? Não, perfeito. Assim, André, falando aqui sobre... Você falou 30 minutos, reduzir 30% ali de mortalidade geral do paciente, né? Isso é um número que eu achei bem bacana, né? Forma aí uma dupla 30-30, né? 30 minutos, 30%. Gostei dessa aí. É verdade. Mas teria um mínimo, assim, que você recomenda para os pacientes? Porque a gente pensa o seguinte, poxa, são 7 dias na semana, mas o paciente às vezes tem a rotina... de trabalho, a rotina familiar, né? Você e eu agora com um bebê pequeno em casa, então para gerir isso às vezes é difícil. Quando você tá no seu consultório, quanto tempo que você julga que seria o mínimo, assim, de fato, assim, poxa, fazer 3 vezes na semana 50 minutos, como é que você organiza isso pro seu paciente? A gente tem que entender que todo movimento vale. O seu corpo interpreta o movimento. Todo movimento é válido. Então, mesmo para mim ou para você, a gente fica ali sentado, 4 horas, mais de 4 horas, 4 horas, 5 horas sentado atendendo pacientes. Até o fato de você, entre uma consulta e outra, levantar, fazer 10 agachamentos, isso conta. Isso conta. Você está quebrando... Vamos lá. Quando a gente pensa em movimento, você tem que pensar em tempo sentado.
Muito tempo sentado é muito ruim. Então, você interromper o seu tempo sentado e quebrar, isso já tem benefício. E aí a gente está falando de atividade física de forma geral, ainda que não seja um exercício estruturado. Então, mesmo uma pessoa, e muitos pacientes falam, não, doutor, eu subo muita escada em casa, eu tenho uma chácara, eu gosto de capinar e tal, mas isso não conta. Não, isso conta. Todo movimento conta. O seu corpo vai interpretar aquilo como um movimento, mesmo não sendo uma atividade física, mas não é um exercício estruturado, mas está contando. O mínimo viável para a pessoa, né? Tem pessoas que trabalham, acordam 4 da manhã, tem 2 horas aí de transporte até chegar no trabalho. Poxa, vale a pena essa pessoa fazer 15 minutos? Vale muito a pena. Não existe um mínimo que precise ser atingido para ter um benefício, entendeu? É melhor muito pouco com regularidade do que nada. O número de sessões da semana, isso também tem que se encaixar na pessoa. Então, eu não costumo decretar uma coisa para o paciente. Mas, quadrar, né? Exatamente. Talvez a ideia é personalizar. Se você faz, já tá de bom tamanho. Tá excelente. E aí tente adequar na sua rotina. Eu acho que... Claro. E tem uma meta para aumentar. Isso é interessante. Legal. É interessante. Então, putz, você me fala, não, André, tô no meu doutorado, tenho bebê em casa, eu faço 20 minutos por dia. É o que eu consigo ir na esteira do condomínio, na esteira do meu prédio, mas eu faço. Faço 20 minutos, puxo uns pesos ali em 20 minutos, isso vale muito. Você tá fazendo muito pela sua saúde. Agora, putz, tenho disponibilidade. Tem gente que vai, meu amigo. Tem gente que faz 1 hora de musculação, 40 minutos de aeróbico no dia. Fantástico, excelente. Isso tem benefício adicional? Tem benefício adicional. A gente ouve falar muito nos 150 minutos por semana, mas a gente sabe que existe benefício adicional de você sair de 150 minutos para 300 minutos de exercício aeróbico com 3 sessões de fortalecimento muscular. Existe benefício adicional em termos de redução de mortalidade por todas as causas e mortalidade cardiovascular. A partir disso, quanto mais você aumenta, esse aumento do benefício ele é menor, né? Mas o maior benefício do exercício está para a pessoa que não faz nada e passa a se movimentar 30 minutos por dia. A redução da mortalidade de câncer, de doença cardiovascular, ela é maior para esse simples saída do sedentarismo para uma coisa regular, de baixa intensidade, de moderada intensidade e que a pessoa perdure. Muito legal, André. Isso daqui, pessoal, é uma coisa que a gente tá comentando e que eu tava vendo essa semana, André, eu não sei se você sabe, mas hoje no Brasil já 10% das cidades brasileiras tem mais pessoas morrendo por câncer do que propriamente por doença cardiovascular. E aí, a presidente da Sociedade de Oncologia estava falando exatamente sobre a crescente de casos de cânceres, né, como mortalidade, e que são boa parte dos cânceres tratáveis, se fossem diagnosticados precocemente. Às vezes o paciente tem a ideia de que se andar, ou caminhar, ou correr, ou musculação, ele vai proteger o coração. Mas você trouxe essa ideia de que vai muito além, né? E a gente comentou alguns dias atrás sobre inflamação sistêmica, né? E aí os pacientes às vezes falam, não, doutor, eu quero desinflamar. Os pacientes chegam no consultório falando sobre, doutor, eu quero desinflamar. Como que tem sido essa sua abordagem em cima disso? E aí a gente depois estender para câncer, né? Porque tem benefício, então você tem que começar hoje a se movimentar, né? Perfeito, Tati. Já vou comentar sobre a inflamação, mas já que você tocou no assunto do câncer, tem 2 comentários rápidos aqui. Perfeito. Primeiro, é sobre essa crescente no mundo, principal causa de morte de doença cardiovascular. Sim. Mas existem países em que isso já não é mais verdade. Na Dinamarca, por exemplo, um país que tem baixíssima prevalência de obesidade, um país de 6 milhões de habitantes, cuja capital, 60% das pessoas tem como principal meio de transporte a bicicleta, se morre mais de câncer do que de doença cardiovascular. Isso quer dizer que existe muito câncer, que as pessoas têm muito câncer? Não! Quer dizer simplesmente que a doença cardiovascular acontece menos, proporcionalmente, quando se compara com câncer. No Brasil, doença cardiovascular continua sendo a principal causa de mortalidade, infarto e AVC. Sobre câncer, outro ponto interessante. Nos Estados Unidos, uma população que os adultos têm mais de 40% de prevalência de obesidade entre os adultos, se atribui a 10% dos casos de câncer à obesidade. Obesidade é um fator de risco para câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de estômago, câncer de cólon. Então, a obesidade é um fator de risco para muitos tipos de câncer. E quando a gente previne a obesidade, a gente, portanto, está prevenindo câncer ainda. Também, ainda que, para que o tratamento da obesidade possa prevenir o câncer, se precisa de uma perda de peso muito significativa, mais de 10%
do peso corpóreo. Então, acho que são comentários válidos para a gente ter enxergar como fatores de risco para a doença cardiovascular e fatores de risco para o câncer caminham juntos e muitas vezes são os mesmos. É isso que eu acho que às vezes a gente tem com o mito de que as pessoas são segregadas, né? Então, eu vou tratar primeiro a obesidade, depois tratar meu coração, depois tratar o câncer e tudo caminha junto. E foi bacana, porque tu falou exatamente os tipos mais comuns de câncer que ela comenta lá na entrevista. Eu achei fantástico, porque você vê que tá tudo muito casado. E que na Dinamarca talvez tenha uma questão cultural das pessoas estarem, né, mais ativas e isso desvia. Porque não é ruim, porque câncer é número 1. Talvez é porque as pessoas envelhecem muito, né? Sim, sim, é verdade. E é claro que existe uma questão estrutural que a gente não pode negar, né? Você tem uma cidade plana. Feira de Santana é plana. Uhum. Uma cidade que tem ciclovias por toda a cidade. Feira de Santana não tem, né? Isso é uma falha, porque bicicleta não falta, né? Assim, tem todo mundo, muitas pessoas andam de bicicleta e tal. Então, é mais assim, política pública, existe uma questão de política pública, sim, e de segurança, né, bicho? Então, assim, a gente pode lembrar aqui daquele caso do engenheiro que foi assassinado pedalando à noite na noite no ano passado, né? Então, pode ser uma tragédia. Como é que você se sente seguro? Então, você tem que ter segurança, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter uma cultura que valorize, você tem que ter uma série de incentivos. Então, eu acho que quando você... A gente não pode ser simplista a ponto de culpar a pessoa 100% de ser sedentário. Você é sedentário porque você é mau caráter, porque você é preguiçoso, você tem obesidade. Isso, cara, isso é muito limitado, é injusto, é cruel. É, né? Reducionista demais. É reducionista demais. Ao mesmo tempo que você não pode aceitar. É normal ser sedentário porque tem tudo isso. Não. E aí? O que é viável para você? Então parte de uma abordagem muito individualizada e de entender que o mínimo viável sendo mantido, isso vai ter resultado. Muito bom, meu amigo, muito bom. Indo então para a parte da inflamação. Vamos lá agora. É comum demais o paciente falar, doutor, eu tô aqui porque eu tô querendo desinflamar. Como é que é isso no seu consultório? Rapaz, no dia a dia? Olha, isso é um assunto... E é mito? Eu nem aproveito até para perguntar. É mito? É verdade? Vamos lá. Bicho, não é mito. É verdade. Inflamação crônica. Vamos falar de inflamação crônica. Inflamação é um princípio da defesa do nosso corpo, certo? Você tem uma virose, você tem uma doença qualquer que seja, aquilo gera inflamação, uma resposta inflamatória do seu corpo, uma defesa que ela deve acontecer e depois ela deve desaparecer quando você está sarado. Porém, existem muitas situações que levam à inflamação crônica. Muitas doenças crônicas que têm esse caráter inflamatório e tendo esse caráter inflamatório podem inclusive predispor a outras doenças, né? A inflamação crônica causada por alguma doença pode aumentar o risco de infarto, como por exemplo a gente sabe que algumas doenças autoimunes podem levar a aumentar o risco de infarto, a psoríase pode aumentar o risco de infarto, por exemplo. Por outro lado, a gente não só doenças crônicas, como também um estilo de vida ruim leva a um quadro de inflamação crônica, sono ruim, sedentarismo, uma alimentação ruim, pobre em frutas, pobre em vegetais, estresse crônico, estresse físico mesmo do dia a dia, cara, tudo isso desencadeia uma resposta inflamatória crônica do seu corpo que vai ser uma base para o desenvolvimento de uma série de outras doenças. Problema é que isso se tornou um mercado gigantesco, uma oportunidade para médicos, vamos dizer, e outros profissionais também de caráter duvidoso, que é um prato cheio. Então você toma aqui uma cápsula para você desinflamar, você toma aqui uma injeção e tudo isso, inflamação crônica. Então primeiro você tem que desinflamar para depois você emagrecer. Não é assim. Na realidade, quando você passa a ter um estilo de vida mais saudável, quando você passa, por exemplo, a ter um tratamento de obesidade, quando você passa a ter um tratamento para aquela condição específica que está levando à inflamação crônica, você melhora, de fato, a inflamação e você... isso é interessante. É claro que já existem, e isso vai ser um boom dos próximos anos, moléculas, anticorpos monoclonais específicos para tratar a inflamação como um fator de risco cardiovascular. Mas veja que esse cenário que está sendo testado e que isso vai ser lançado, vai acontecer nos próximos anos, são pacientes que estão com outros fatores de risco controlados e que você vai testar aquilo, um benefício adicional. E não você passar curcumina na veia para todo mundo. Perfeito. Você entendeu? Isso. E aí comprar a cápsula por R$10 e vender por 1.000. Infelizmente é o que acontece. E né? que os pacientes não têm noção e acham que não é acham caro. Que é normal. Desinflamar custa caro, né? Quando na verdade poderia começar só caminhando, enfim. Só aproveitar esse teu gancho, porque você falou sobre essa questão da inflamação, e aí às vezes o paciente fala, sim, eu inflamo, mas
seria a inflamação crônica o maior motor, o maior, assim, acelerador para progressão da placa? Por exemplo, uma placa para formação de AVC ou uma placa para formação, né, e eventualmente acontecer um infarto? Ou não, tem outras questões, mas sim a inflamação crônica tá dentro desse tripé aí, desse, sei lá, uma parte desse pilar aí. Como que funciona esse racional? A inflamação crônica por si tem esse efeito, mas também pode ser um intermediário entre vários dos fatores de risco que a gente colocou aqui, levando à formação da placa, né? E só traduzindo aqui pro pessoal, Perfeito, é isso aí. a formação de placas de colesterol no nosso corpo é o principal mecanismo das doenças cardiovasculares, do infarto, do AVC. Existem outros mecanismos, mas esse é o principal. Então, eu costumo explicar isso para os meus pacientes no consultório. Quando você vem aqui, uma das principais coisas que a gente quer evitar que aconteça é formar uma placa em qualquer território seu, arterial do seu corpo. E caso você tenha, que ela não progrida, e caso você tenha, pior, que ela não leve a uma obstrução total, que não tenha uma ruptura e forme ali um trombo, um cascão, um coágulo, e aquilo entupa agudamente uma artéria. Então, quando a gente fala em prevenção cardiovascular, a gente está tentando prevenir principalmente esse tipo de evento em qualquer lugar do corpo que seja. E, coincidentemente, quando a gente está trabalhando para prevenir isso, a gente acaba também prevenindo aí cânceres e tal, que é todo esse nosso papo, né? Então a inflamação tem esse papel, sim, direto, mas a gente não pode ignorar, né? O colesterol alto, a hipertensão, diabetes, o tabagismo, o sedentarismo, o próprio passar da idade, o fato de ser homem, que tem mais evento cardiovascular do que mulher. Então, todos esses fatores são importantes. Não diria que a inflamação é mais importante do que isso definitivamente não. Não, show de bola, perfeito. Eu acho que isso é porque a gente acaba quebrando alguns mitos que a galera vê e na internet está sendo batido todo dia, né? Indo para a parte da atividade física, né, André? Aí a gente tem, talvez, você como um maratonista e tem alguém que tá sentado no sofá hoje vendo a gente falando, mas eu nunca vou chegar no nível do Dr. André. Você falou aí já que começar é o mais importante e manter a regularidade. Mas o que diferencia, André, a pessoa que tá sentada no sofá de você, né, que é um atleta com regularidade, para um atleta de alta performance? Explica para a pessoa, é o mesmo coração? Ou os corações são 3 corações diferentes, né? Ótima pergunta. Antes de tudo, ninguém precisa ser maratonista, tá? Ninguém precisa. Ótimo. Eu acho que ser maratonista em si tem muito de você gostar muito da atividade da corrida e um tanto de realização pessoal e um tanto de sorte por você, na vida, ter a disponibilidade e a estrutura que são necessárias para que você possa se dedicar nesse nível àquilo. Legal. Então, o cara tem que ter um pouco de sorte na vida para ser maratonista também. Não adianta dizer que qualquer um pode se tornar, não é assim. Tem com sorte, assim, em condições da vida e sorte no corpo também, porque você pode ter limitações, é muito fácil ter limitações que impeçam. Bem, mas em relação ao coração de cada um, essa pergunta é muito interessante. De fato, o coração, vamos lá, o coração da pessoa sedentária. O coração da pessoa sedentária, existe uma métrica que é a variabilidade da frequência cardíaca. O coração de uma pessoa bem treinada, ela tende a estar aqui no repouso, eu não estou com frequencímetro agora, mas ali batendo no ritmo de bradicardia, abaixo de 50, 48, 50, isso varia muito, tá? E aí, na hora que esse coração é exigido, ele acelera muito rápido, ele consegue responder àquele chamado, aquela demanda do corpo por mais sangue, por mais oxigênio, e na hora que esse estímulo cessa, ele desacelera muito rapidamente também. E então essa variabilidade da frequência cardíaca é uma métrica, inclusive, assim, de juventude, vamos dizer. Crianças, talvez você já tenha visto algum eletro, né? Arritmia sinusal respiratória, que é o fato da sua frequência cardíaca variar com a sua respiração. Só encher o peito e esvaziar, isso, né? já varia. E isso é um sinal de juventude, né? Você vê uma pessoa adulta que tem arritmia sinusal respiratória, que é um bom sinal, porque mostra que a variabilidade da frequência cardíaca tá boa. A pessoa sedentária tem uma variabilidade da frequência cardíaca ruim. Assim, baixa, vamos dizer assim. Ele, para acelerar, não acelera tanto, em repouso também não desacelera tanto. É um coração que seria, então, um coração meio lento, assim. Tanto menos responsivo, menos adaptável. Talvez, assim, só para eu ver se eu consigo trazer de uma maneira mais pro pessoal.
seria pensar talvez que o carro é como se fosse um carro com um motor menos potente que demora pra acelerar, pra ganhar aceleração e depois também pra você brecar, às vezes o carro não consegue frear tão rápido, ou não seria bem isso? Porque assim, a ideia é de que você que é jovem e que é atleta, você acelera muito rápido e se na hora você parou ali o estímulo, ele consegue voltar pra frequências menores. O coração ele tá adequado à demanda, ele se adequa muito facilmente, é um coração adaptável. Ele não precisa de muito tempo pra responder. Exatamente. Assim como é um coração que numa situação de estresse do corpo, numa doença grave, ele vai responder melhor. Assim como toda a musculatura do corpo vai responder melhor. Então, a pessoa que se exercita regularmente, ela vai ter uma melhor resposta, via de regra, a doenças agudas, a agressões agudas que aconteçam no seu corpo. Quaisquer, né? Seja, quaisquer que né? Exercício, doença, um acidente, às vezes, né? Que Sim. o cara... Isso, a gente tá falando de coração, mas tá falando também de músculo, de sistema imunológico. Tem uma métrica. Se eu te perguntasse aqui agora, devolvendo. Pô, se fosse pra você escolher um número, um índice da sua saúde. E a gente tá acostumado com números, né? Vamos ver lá, glicemia, colesterol. Se fosse pra você pensar em um número, qual o número que melhor traduz a sobrevida de uma pessoa? Um número? Um número, um índice, né? Diga um índice desses quantitativos que a gente tem em medicina. Eu pensei em alguma coisa como a frequência cardíaca basal do cara. Eu não sei se seria isso, mas... Esse número é o VO2 máximo. O VO2, né? Boa. O que é o VO2 máximo? O VO2 máximo é um número que expressa a melhor capacidade de aproveitamento do oxigênio do nosso corpo. Então, quanto maior o VO2 máximo que você tem, isso quer dizer que você consegue aproveitar mais o oxigênio. Eu costumo traduzir como um fôlego para os pacientes. Legal. Quem tem um fôlego melhor, isso quando a gente vai usar, por exemplo, estratificar pessoas que têm um fôlego maior, menor, baixo ou muito abaixo da média, existem curvas de sobrevida em que a pessoa que está abaixo da média, ela tem uma sobrevida muito pior. Aí você tem a pessoa na média, isso eu tô colocando pra cima, assim, pra dizer que vai evoluindo melhor ao longo do tempo. E quem tá acima da média, evolui bem. Agora, quem tá muito acima do atleta de performance, essa diferença é pequena pro cara que tá acima da média já. Ou seja, você não precisa ser... Se você tiver um pouco acima da média, você já tá muito bem em termos de redução de mortalidade. Então, esse é um número muito significativo. Então, eu costumo falar... O método padrão ouro, o melhor exame para você avaliar é a ergospirometria, né? Que é o teste de esforço que você faz com a máscara, né? Com a análise da troca de gases e tal. Mas mesmo o teste de esforço já tem um outro dado, que é o MET, que a gente consegue fazer uma projeção. Então, pegando em resumo aí essa informação, porque a gente falou de algumas coisas, e aí a gente tinha falado sobre o cara sedentário, né? Isso. O coração do cara que é atleta, e o cara que é alta performance mesmo. O coração dele é maior, tem mais vasos ali. Tem como a gente mensurar isso? Não tem? Perfeito. Olha só, é importante isso aí. Eu fico tão empolgado com o tema que penso que não, a gente já mudou, já desvirtuei sua pergunta. Mas aqui. Vamos lá, a gente tá aqui para conversar bastante. Olha só, o estímulo, a adaptação do coração ao exercício, ela varia de pessoa para pessoa e parece ter determinantes genéticos para isso. O coração de um fisiculturista é diferente do coração de um maratonista. Habitualmente, o coração de um maratonista ele se adapta para ter um fluxo cardíaco maior. Então, normalmente, além de ter geralmente essa frequência cardíaca mais baixa, é um coração que se dilata. Então, ele pode ter, por exemplo, o ventrículo esquerdo, que é a parte principal do coração, um pouco maior. Os átrios também um pouco maiores. E as paredes do coração, do músculo, não estão espessas, dentro da normalidade, mas com cavidades discretamente maiores. Isso para um examinador, por exemplo, um médico que vai fazer um ecocardiograma, ultrassom do coração, avaliar esse coração, pode até achar diferente, né? Por isso que a gente tem que interpretar isso na ótica do paciente que está na nossa frente. Inclusive, na verdade, existem até valores de referência um pouquinho maiores, se você considera o cara atleta profissional. Legal. Por exemplo, o tamanho do átrio a gente espera ser um pouquinho maior. Não é também absurdamente maior. Sim, mas tem um pouco mais de dilatação, maior, né? É uma coisa que eu não sabia. Isso daí, pra mim, é novidade. Até se tolera, mesmo a fração de ejeção, o que seria o principal número da força do coração em repouso, pode até ser um pouquinho menor também. Porque como ele é um pouquinho menor.
Porque como ele... Em algumas isso não é o comum. Sim. Mas pode até acontecer e estar dentro da normalidade. Mas mesmo quando isso acontece, a gente tem outras métricas que vão mostrar que estão dentro da normalidade. É claro que a gente não aceita isso assim normalmente, né? A gente acaba investigando mais e tal, pra ter segurança. Mas pode até ser. Porque como o coração ele é um pouquinho maior, o volume de sangue que ele joga pra fora, mesmo tendo a força um pouquinho menor do que a gente esperaria, ainda assim esse volume de sangue que sai, ele tá dentro do esperado e atende às demandas daquela pessoa. Já mas eu falei aqui do maratonista profissional. Uhum. Pode não ter essas alterações, né? Tem determinações genéticas. Você pode olhar e no ultrassom ele ser igual a uma pessoa que não é. Mas geralmente vai ter algum grauzinho de adaptação. Perfeito. Já o halterofilista, ele não tem assim o tamanho do coração aumentado, mas os músculos podem ser um pouquinho mais espessados e geralmente não tem esse aumento. Isso não é uma regra, né? E hoje em dia, uma coisa também importante é que o atleta amador não é mais o atleta amador de 20 anos atrás, né? Então, principalmente com esse boom da corrida, você vê pessoas que treinam em alto nível. O cara que é amador, mas ele corre no mês 500 km, pô. Então, um amigo meu médico, ele já chegou o mês de ele correr 500 km no mês. Sendo amador. É amador. Ele é considerado amador. Imagine Mas só, uma coisa né? é um amador que corre 500, outra coisa é um amador que corre 50 km no mês, entendeu? Ele vai ter adaptação no coração. Ele pode ter uma série de diferenças que você só esperaria no atleta. Então, assim, essa fronteira do que é o profissional e do que é o amador, hoje em dia é uma zona muito mais cinzenta e a gente tem que levar isso em consideração na hora de interpretar exames também. Bacana, bacana. E quando a gente pensa, então, e a gente já viu, né, e recentemente aconteceu também, numa prova de triatlon aí, de um paciente ter um evento súbito durante a corrida. O quão de risco é eu iniciar uma atividade física pensando que eu tô no sofá hoje, né? E aí eu tenho, né, algumas pessoas da família que já me falaram assim, mas eu nunca fiz nada, aí eu vou começar a fazer assim do nada, né? Então, existe risco para eu começar atividade física ou porque o paciente atleta ele tinha um fator de risco que estava, digamos assim, escondido ali e aí quando se manifestou já foi com uma arritmia maligna, uma PCR e aí o paciente acaba evoluindo a óbito. Como que é isso, André? A gente não pode esquecer, antes da gente falar especificamente, foi um caso recente, né? Agora no Ironman em Curitiba, que um atleta teve uma morte súbita durante o evento. Muito trágico. Sempre trágico, né? Sempre trágico. Uma pessoa saudável, num exercício em que se acredita que você vai ter muitas pessoas muito saudáveis, você tem uma morte súbita, uma pessoa jovem. Uma jovem é o maior paradoxo. É a maior catástrofe que você pode ter. Nem por isso ganha muita projeção e tal. E deve ganhar mesmo. Para que a gente pense em cada vez mais chegar perto de zerar. Zerar é impossível. Mas o mais próximo disso deve ser sempre um objetivo. Não podemos esquecer do benefício, né, da atividade física em geral, de diminuir a mortalidade de todas as causas, mortalidade cardiovascular, risco de doença, ponto. A gente não pode esquecer disso. Segundo ponto, não existe para a pessoa começar a fazer uma atividade física de baixa intensidade, quais são as contraindicações? Está tendo falta de ar em repouso, ou falta de ar muito fácil, dor no peito muito fácil, desmaiando facilmente, aos mínimos esforços. A pessoa que sente isso, ela deve ir a um cardiologista, certo? Não deve realmente iniciar. Fora isso, uma atividade física de baixa intensidade, ela pode começar, certo? Deve começar. Se não faz, deve fazer. É claro, se a pessoa é sedentária e já sabe que tem uma determinada condição cardíaca e tal, é interessante, né, que converse com o seu médico antes de começar. Mas a pessoa que não sabe e não sente nada, ela pode começar a fazer uma coisa em baixa intensidade. Não existe essa contraindicação. Não precisa ficar esperando o homem, a mulher, obrigar ele a ir ao cardiologista daqui a 2 anos pra poder dizer, não, eu tava esperando. Não é assim. Ele vai deixar de ter o benefício. E isso a gente vê com alguma frequência. Nossa né? As senhora! Pessoas que postergam e aí são levados às vezes pelos filhos, né? A esposa que leva o marido que leva a esposa, e às vezes é um que começou a atividade física e acaba forçando o outro a ser estimulado, né? Então que a gente possa mudar isso a partir de hoje. Tem aqui alguém que é referência nisso e que dá o exemplo, né, pela própria vida. Então eu acho que isso é um grande motivador para todos nós. André,
indo então para essa questão, paciente de alta performance, por que que alguém de alta performance, como por exemplo um jogador de futebol ou esse atleta que estava no Ironman, por que que um paciente de alta performance acaba tendo um evento súbito, né? Um colapso, uma morte súbita, né? Uma PCR que ali teoricamente veio a tentar ser abortada e infelizmente não foi obtido sucesso. Causas mais frequentes. Classicamente isso, abaixo dos 35 anos, miocardiopatia hipertrófica, né? Que é aquela doença em que existe um espessamento dos músculos do coração, os músculos ficam mais grossos, geram a hipertrofia, mas não existe uma causa para isso. Só que esse espessamento dos músculos do coração não é um músculo normal, é um músculo doente, é um músculo que frequentemente tem cicatrizes por dentro dele, e essas cicatrizes podem ser a fonte de arritmias fatais. Então, abaixo dos 35 anos, essa é a principal causa. Acima dos 35 anos, principal causa, doença arterial coronariana, infarto, uma obstrução das artérias. Principalmente em homens. Existem outras causas? Sim, existem outras causas. A pessoa pode ter as artérias do coração, as artérias coronárias que levam sangue para o próprio coração, elas podem ter trajetos diferentes. Por exemplo, uma artéria coronária ela pode passar no meio da artéria pulmonar e da aorta, que são as duas maiores artérias que saem do nosso coração. Então, quando uma artéria coronária, que deveria levar o sangue para o coração, passa no meio dessas duas, durante o exercício, essas duas se dilatam e pode haver uma compressão da artéria que leva o sangue para o coração. De forma extrínseca, né? E você exatamente. Oclui a artéria. Oclui a artéria, ou reduz Sufoca, muito, né, e pode assim, ser suficiente para ter uma arritmia no esforço. Também pode acontecer de a pessoa ter arritmias genéticas. Causas genéticas de arritmias, que são mecanismos celulares complexos, que essas arritmias podem ser desencadeadas ali no esforço, principalmente um esforço mais prolongado, em que tem alguma alteração de sódio, de potássio, de magnésio, e aquilo ser um gatilho para uma arritmia, que já pode ser a primeira manifestação de uma arritmia fatal. Bem, então, você me fala, pô, André, mas então o atleta ele tá protegido disso? Outro ponto, às vezes a pessoa tem uma doença como essas, mas o treinamento excessivo pode ser um gatilho para que apareça antes. Às vezes a pessoa só ia manifestar algum problema com 50, 60 anos, mas ele tá forçando o coração, e aí uma tendência que tinha, que estaria ali silenciosa, se manifesta precocemente, né? Precocemente. Aí eu te pergunto, André, uma coisa que, né, quando você falou que abaixo de 35 anos miocardiopatia hipertrófica era mais comum, aí me veio o pensamento, né? Eu já sabia disso, mas, por exemplo, eu nunca pensei, eu sendo, né, meio maratonista, né? Não cheguei na maratona ainda. Seria ideal eu hoje fazer um ecocardiograma, eu abaixo de 35 anos, pensando que eu tô no ritmo de meia maratona e quero, sei lá, progredir para uma maratona, ou sou maratonista e quero ir pro triatlon. Vale a pena fazer um ecocardiograma e uma avaliação com cardiologista? Sim, com certeza. Não existe questionamento sobre isso. O que dizem os documentos oficiais, né, sobre atletas? Se você for lá, diretriz americana, europeia, brasileira, a avaliação clínica. A avaliação clínica ela é primordial. Por quê? Você fala, não, André, eu tenho aqui... Meu irmão morreu com 29 anos, caiu duro. Meu amigo, isso é um achado de alto risco. Então isso independe, qualquer exame seu, eu vou querer investigar, você de cabo a rabo, vou querer entender por que isso aconteceu. Pelo menos ter um raciocínio de probabilidade. Então você vai precisar de uma avaliação mais individualizada. Então a avaliação clínica, o seu histórico familiar, as suas doenças, se você tem alguma, se tem algum sintoma, isso é fundamental. Bem, então isso está em todos os documentos para você fazer. Agora, olha só como isso é tão importante. É tão importante que o eletrocardiograma, que é o exame mais rápido e mais barato do que um ecocardiograma, ele não está em todas as diretrizes. Parece tão absurdo, deveria estar em tudo, mas não. A avaliação clínica com o médico é tão importante, é tão mais importante de tudo, que às vezes o eletrocardiograma não aparece para todo mundo. Mas mesmo? Olha só, isso aqui a gente está falando em termos populacionais, certo? Se você quisesse fazer assim, vamos fazer aqui, o governo vai pagar para a gente atender todo mundo que corre no Brasil, 15 milhões de pessoas, o que é custo efetivo? Você chegar, fazer um atendimento rápido, rastrear isso daí e fazer um eletro. Isso aí vai ser custo efetivo. Em termos populacionais. Agora, você vem no meu consultório, fala, André, eu vou começar a correr meia maratona. Você vai fazer uma avaliação clínica, tem que fazer um eletrocardiograma, você vai fazer um ecocardiograma, você vai fazer um teste ergométrico. Aqui a gente está num cenário individual em que eu não vou deixar passar. Então, essa daí é uma avaliação mínima. E a gente não pode esquecer que correr meia maratona não é fisiológico. Bicho, o ser humano tava na caverna, ele não saía. Hoje eu vou correr 21,1 quilômetros.
Hoje eu vou Muito caçar bom. um mamute a 10 quilômetros daqui, vou matar e vou voltar. Não, bicho, isso não é fisiológico. Então existe um estímulo aí para o qual nós não fomos feitos. Nós podemos nos adaptar, treinar e ter prazer nisso, mas a gente tem que entender que o nosso corpo não foi feito para isso. Não, perfeito, cara. Muito bom. E a gente traz aí a memória, né, dos primórdios. Sim, pô. Aí eu te pergunto uma coisa, né? Algumas pessoas já me falaram assim, eu não gosto de correr porque envelhece mais rápido. Existe relação, André, no sentido de envelhecer o coração precocemente porque eu tô forçando ele mais ou não? Na verdade, eu mantenho uma juventude, né? E até aproveitando você que entende muito de dermatologia, né? Envelhece a pele, porque a galera fala assim, não, porque você faz expressões e tal. O que é que você me conta Rapaz, aí? eu vou lhe dar aqui uma abordagem. Nadson comentou isso, pessoal, porque minha esposa é dermatologista. Então eu tenho algum conhecimento sobre o assunto também. Vamos lá, sobre envelhecer o coração. Não tem sentido nenhum. Pelo contrário, o exercício físico ele vai rejuvenescer o seu coração. Legal. Como a gente estava falando antes, né? Vai melhorar a adaptabilidade do seu coração, vai melhorar o metabolismo das suas células cardíacas, vai melhorar o seu fôlego, que a gente já viu que está associado com a vida mais longa. Então, você se exercitar, você está rejuvenescendo o seu coração. Faça isso com os devidos cuidados, com as devidas precauções. Bem, mas e a aparência? Porque alguém corre e fica assim. Vamos lá. A gente vai falar aqui de duas coisas. Primeiro, as pessoas falam, porque fica balançando e por isso fica flácido. Isso não tem sentido nenhum. Uhum. Uma das coisas que acontece é que muitas pessoas começam a correr ou fazer exercício de endurance e tal, e emagrecem muito. E quando emagrece, a pessoa perde assim, a gordura que dá sustentação ao formato do rosto e pode ficar com aspecto envelhecido porque ela perdeu aquela estrutura mas era gordura, na verdade. E quando você emagrece, você não escolhe de onde vai emagrecer. Né? As pessoas, não, eu quero emagrecer só a cinturinha aqui. Ali não é assim. Né? A gente não escolhe de onde vai queimar a gordura. O segundo ponto é que o sol, vem o envelhecimento, existe nosso envelhecimento do corpo mesmo, da pele, né? E tem o envelhecimento do fotoenvelhecimento do sol. Então, a exposição ao sol prolongada causa mais rugas, causa manchas na pele. Então, assim, eu passo protetor. Hoje eu saí pra correr, era 5h10 da manhã, eu passo protetor. Pelo menos no rosto eu passo protetor. Então, passar protetor vai te ajudar a prevenir isso aí. E tem uma outra questão, que é o Botox. O Botox, a exposição ao sol mais forte também, e realmente as expressões, quando a pessoa é muito expressiva, isso faz um Botox durar menos e gera mais rugas. Mas observe que nada disso está relacionado ao ato de correr em si. Né? O ato de correr, ele rejuvenesce. São as coisas que vêm, né, Que associadas, podem vir juntos, né? Mas não, porque envelha, porque sacode. Cara, isso é conversa, isso é besteira. E pra tudo isso tem tratamento. Show de bola. Então, procure doutor André, doutora Luíse. É, Vai resolver sua vida completamente. Cada um tem suas demandas aí, pra tudo pra quase tudo tem solução hoje em dia. Muito bom. André, aproveitando que você falou sobre emagrecer, a gente tem visto aí uma demanda de pacientes aí, pô, doutor, eu quero desinflamar e quero emagrecer, né? Falando de emagrecimento, aí você falou, né, sobre essa perda de massa de forma até abrupta, e eu sei que você trata aí essa coisa de cardiometabolismo. Com essa febre agora das canetas emagrecedoras, existe uma perda de peso não saudável, André? Eu te digo isso porque teve um paciente que me procurou e ele contou a seguinte história. Doutor, eu fui num vascular, ele fez um Doppler nas minhas pernas, um ultrassom, e ele falou assim, ó, você tá obeso, você fuma, você vai morrer em 40 dias. Ele falou, em 40 dias eu vou emagrecer. Só que o que ele fez? Ele cortou o açúcar, álcool, cigarro e entrou numa dieta tão restritiva que ele perdeu 30 quilos em 30 dias. Assim, meio... Ele pesava quanto? Você tem ideia? Quanto? 150 quilos. Eu acredito que eram 120, na verdade. Tá. Ele chegou com uns 90 lá no consultório. E aí chegou com a neuropatia, né? Assim, em parte compressiva, em parte por desnutrição. E aí ele falou, nossa, doutor, tô me sentindo muito mal. E aí eu pergunto, existe um emagrecimento não saudável, André? Esse caso que você falou é um caso não saudável. Sim, nossa, existe muito emagrecimento não saudável. Talvez a gente, numa amostra enviesada assim, de consultório, pacientes que eu atendo, você tem uma alta prevalência, não existe estatística oficial de emagrecimento não saudável. Eu posso te dizer outra aqui, um paciente... E depois eu vou trazer dois conceitos importantes. O paciente que eu atendi, não, doutor, eu tomo um Mounjaro numa clínica de um médico, mas eu fico tão mal que eu fico sem comer 3 dias. E aí eu só tomo dia de sexta, porque eu também não consigo trabalhar. E aí eu pego o fim de semana, que eu já não trabalho mesmo, e fico em casa, derrubado. Bicho, isso não tem sustentabilidade. Isso é uma tortura. Isso não é saudável. Pelo contrário, neuropatia, bicho, você tá me falando nem... Que surreal, né? Eu acho que é uma
irresponsabilidade. E aí vamos para 2 conceitos aqui. Primeiro, quando a gente fala de doença cardiovascular, a gente pensa em fatores de risco clássicos. Idade, sexo masculino, colesterol alto, cigarro, a hipertensão, diabetes. E tem um que ficou esquecido, relegado por muito tempo, que é a obesidade. A obesidade é um fator de risco independente para a doença cardiovascular. Só que não tinha tratamento efetivo, não existia um conceito de obesidade como uma doença crônica. Então ficava de vez em quando, perca peso, ninguém levava muito a sério. Do ponto de vista farmacológico, você tinha poucas opções efetivas e tal. Então ficou de canto. A obesidade é culpa do paciente. Ainda que eu estava lendo semana passada um artigo publicado no JAMA de 100 anos atrás, de 1926, em que já se questionava: não é possível que pessoas que têm excesso de peso seja só comer menos e se exercitar mais. Parece ser muito mais do que isso. Mas esse conceito muito parece simplista, muito né? simplista. Não é só isso, né? E isso ficou morto aí por no mínimo 80 anos. Bem, então quando a gente fala aí de canetas emagrecedoras, a gente está falando esse foi o primeiro conceito. Segundo conceito, canetas emagrecedoras, análogos de GLP-1. Uma classe de medicações, uma nova classe de medicações, relativamente nova, revolucionária. Ponto. Revolucionária. Por quê? Porque faz o tratamento da obesidade? Também. Mas principalmente porque surgiram como medicações para o tratamento de diabetes, se estendeu para a obesidade, e hoje nós sabemos, por exemplo, que reduz o risco cardiovascular. Pessoas que têm obesidade e tiveram infarto, que fazem uso de análogo de GLP-1, têm um menor risco, isso especialmente semaglutida, que é o que está nesse perfil, tem redução de infarto da ordem de 20%, do risco de ter um novo infarto. Então são medicamentos seguros, são medicamentos eficazes, porém são medicamentos que têm uma série de peculiaridades na sua prescrição, que podem ter vários efeitos colaterais, são remédios que existe um ajuste de dose, que a pessoa precisa ir subindo a dose para a maioria dos pacientes, e isso precisa ser feito com muita responsabilidade pelo médico, um manejo de efeitos colaterais, um manejo de outras medicações, são pacientes que perdem peso, que têm hipertensão, que frequentemente deixam de precisar de um outro remédio para hipertensão, deixam de precisar de um remédio para diabetes, então não é assim, toma aqui esse antihipertensivo e volta daqui a 6 meses, não, você tem que reavaliar esse paciente com frequência. O tratamento da obesidade, ele não se resume a usar uma caneta emagrecedora, até porque a gente não quer só perder peso, mas a gente tem que entender que melhorar o estilo de vida exige um acompanhamento no qual, quanto mais contatos a pessoa tiver com uma equipe médica, uma equipe de saúde, mais sustentável vai ser e maior a chance de sucesso. Eu acho que a ideia aqui é quanto mais multidisciplinar, né, mais pontos de apoio você tiver, melhor, né? Então, um nutricionista, com um cardiologista, com um endocrinologista, né, com um psicólogo, porque às vezes você precisa desse apoio, com um educador físico, você acaba tendo uma rede maior de apoio, isso facilita a sustentação ali do tratamento, né? E indo então para essas tendências, né, essas trends aí de TikTok, Instagram, YouTube que a gente vê, tem algumas lendas, né, alguns mitos que eu queria desvendar aqui com você hoje, André. Um desses eu vi que você até já comentou, já gravou, que é essa ideia de dieta carnívora, né? Até voltando lá, a galera falava assim, não, porque se antigamente o cara saía pra caçar o animal e tal e só comia carne, hoje você tem que comer só carne, vai melhorar seu LDL, melhora a sua disposição, aumenta a sua testosterona. Até que ponto isso é verdade, André? Até que ponto isso entra num viés de que você pode estar se expondo a talvez um emagrecimento não saudável, como a gente falou aí agora? Porque eu vejo assim, grupos gigantescos de pessoas nessa... E aqui eu tenho que dar minha cara a tapa, não posso... Assim, não tem cabimento nenhum, tá? Eu acho que existem gurus muito famosos, e é curiosíssimo, porque eu postei um Reels... E eu postei assim, de forma despretensiosa. E, cara, começaram a discutir nos comentários. Teve hater, gente brigando. E eu abri o Instagram e via comentário em cima de comentário. E aí um xingava o outro. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tô nem acreditando. O que tá acontecendo aqui, né? As pessoas na internet têm uns comportamentos que não teriam ao vivo, né? Ninguém sairia batendo no outro porque falou que só come carne. Bem, e o primeiro pressuposto, que é esdrúxulo, é essa ideia de que os nossos ancestrais só comiam carne. Bicho... Era perigoso você sair pra caçar.
as pessoas não saíam só para caçar. Você podia morrer saindo para caçar. Você estava competindo para caçar um cervo. Você tinha um tigre competindo com você, um leão competindo com você, meu amigo. Era um negócio perigoso caçar, pai. Você não vai caçar com espingarda, não. Você ia caçar com as mãos, com a lança. Era perigoso. Então, assim, o que a gente tem do ponto de vista até arqueológico é que eram caçadores-coletores, né? Os nossos ancestrais, eles coletavam frutas, coletavam raízes, se alimentavam disso. Mas não existia esse predomínio de consumo de carne. Mesmo leite e derivados, você não tinha uma fazenda com a vaquinha lá. Você não criava animais, né? Não criava, não como existia. Isso veio evolutivamente muito depois, né? A agricultura, a pecuária. Então esse é um pressuposto falso. É a primeira coisa que a gente derruba, então, aqui, né? Pra começo de conversa. Porque quando o cara fala logo, pô, todo mundo saía, aí você lembra do seu livro da infância que o cara tá lá indo caçar um mamute, aí você fala, não, realmente, o cara só comia carne, né? Então esse é o primeiro mito derrubado, vamos lá. Não tem sentido, né? Segundo, uma dieta pobre em fibras, pobre em vegetais e pobre em verduras, frutas, isso tem um componente inflamatório importante no nosso intestino. E isso está relacionado a um aumento de risco cardiovascular também. Existem muitas discussões sobre o papel da carne vermelha também como alimento pró-inflamatório. Isso parece ser sim verdade, de forma que eu não contraindico, mas não se recomenda que seja um consumo diário. Certo? Exclusivamente carne vermelha. Porque culturalmente a gente ainda tem isso, principalmente acho que aqui no interior, no Nordeste, até por uma questão de disponibilidade, de peixe, frutos do mar, de qualidade que é menor, né? A famosa carne do sol, né? Que a galera ia, pendurava lá e tal, deixava secar, botava sal e a carne durava mais. Eu acho que isso facilitava a galera comer com mais frequência. A conservação, né? E assim, diga-se de passagem, é uma delícia. Eu adoro carne de sol. Eu como carne de sol, nunca deixei de comer carne de sol. Carne do sol e cuscuz aqui, meu amigo. Qualquer um que me convidar, eu vou pra comer em casa. Não deixo também, não. Na minha casa tem, assim, veja só, eu não demonizo. Não existe isso de alimento, assim. Se fosse você falar demonizar um alimento, seria o quê? Ultraprocessados, né? Perfeito. Ultraprocessados e você quer fugir realmente ao máximo. Mas, então, dieta carnívora não faz sentido. Do ponto de vista de risco cardiovascular, de risco de câncer de intestino, não faz sentido. Não estou dizendo que a pessoa não deva comer carne. Pode comer carne, é gostoso, mas tem que saber que não deve ser um consumo diário e que deve sim existir um predomínio aí de frutas, verduras, vegetais, grãos, que são alimentos que estão associados a uma melhor saúde, inclusive do intestino, a uma microbiota mais favorável também. Felipe comentou isso, né? Felipe que é gastro, você veio aqui conosco, comentou isso. E eu acho que essa ideia talvez da dieta mediterrânea, né? Com óleos, né? Enfim, isso ajuda muito. E aí eu te pergunto, qual o impacto da dieta no LDL? E de fato, o LDL continua sendo o vilão do colesterol para o coração, e isso é a grande causa de infarto. Hoje a gente vê que o colesterol tem seu papel, então a gente não pode zerar o colesterol. Isso a gente tem que balancear para cada paciente. Talvez o cara que infartou, que é de alto risco cardiovascular, que de fato tem que ter um LDL zerado ali, ou próximo do que a gente tem ali, abaixo de 50, 40, se não me engano. Como é que tá isso, André? Esse é o dia a dia do cardiologista, é ter que explicar isso pelo menos umas 10 vezes por turno, para poder se opor ao tanto de informações de péssima qualidade que estão nas redes sociais. O colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, ele sim, quanto mais alto o colesterol LDL, maior o risco de evento cardiovascular, de infarto, de AVC. Diretamente. Ponto. É linear. A redução é linear. Sim, é um vilão. A gente pode usar como uma métrica mais completa o colesterol total não HDL, né? O colesterol não HDL, ou seja, você tem um colesterol total, subtrai o HDL, que seria o colesterol bom, e você tem essa outra métrica que é o colesterol não HDL, que vai incluir o LDL e outras frações. Bem, então continua sendo. O risco é linear, você aumenta de forma linear o colesterol LDL, aumenta o risco de infarto de AVC, e você também reduz de forma linear. Bem, agora, a gente tem, hoje em dia, e temos solicitado cada vez mais, outras frações mais específicas do colesterol, que são a lipoproteína A e a ApoB, que são composições diferentes de colesterol que têm propriedades formadoras de placa nas nossas artérias, que são ainda mais associadas, que nós temos dosado cada vez mais. Bem,
E isso é uma avaliação que pelo menos uma vez na vida é interessante a pessoa ter, e principalmente se na sua família teve alguém que teve infarto cedo, né? Homens antes dos 55, mulheres antes dos 65 anos. E sendo parentes de primeiro grau. Mas você... então, o colesterol... Isso você fez a segunda parte da pergunta. Eu tenho problema com duas perguntas. Não, fica tranquilo. Se o colesterol de fato é ruim e se essa questão do impacto da dieta, assim, né? Ou como você vai... Sim, putz, infelizmente, e isso é um problema recorrente no consultório, as pessoas se exercitam, saem do estilo de vida sedentário, melhoram a alimentação, perdem peso, e isso os estudos mostram muito claramente, né? Gráficos de pressão arterial que diminui, gráficos de hemoglobina glicada, de glicemia em jejum que diminuem. Aí quando você vai olhar lá, putz, eu vou olhar o LDL que baixou muito, não baixou nada. Baixou. Enquanto os outros, a pressão baixou ali 30 milímetros de mercúrio, a hemoglobina glicada, que era 8,5, foi para 6. Aí você vai ter lá o colesterol LDL, que era 150, foi para 135. Putz, a magnitude do efeito de um estilo de vida saudável sobre o colesterol LDL é menor do que sobre outros fatores de risco. Então isso é frustrante para o paciente. Porque a realidade é que o nosso perfil lipídico é principalmente determinado geneticamente. Receptores que você tem em células hepáticas, porque o ponto principal aqui é o fígado, na verdade, que vão permitir que os níveis circulantes de colesterol no seu sangue estejam mais ou menos dentro daquela faixa. Então, e o que acontece? É assintomático, né? E as pessoas ignoram muito. E ainda vem esse tanto de informação nas redes sociais falando que colesterol é vida. E, putz, tem médico falando. Isso é um desgosto tremendo, né? Já passei da fase da frustração. Mas, então assim, quando a gente vai falar de pessoas jovens que têm infarto, cara, é um padrão que se repete entre negligência de uma história familiar de evento cardiovascular precoce. Tem alguém ali que infartou cedo na família, ou que teve AVC, ou que teve angina, alguma obstrução arterial cedo na família. Colesterol alto, que é ignorado, né? Ignorado, a pessoa não faz exame, ela não sabe, não causa sintoma, então fica lá. E no consultório, frequentemente, usa anabolizantes também. São fatores frequentemente negligenciados, não causam sintomas. E eu acho que isso entra um ponto que talvez a mídia se aproveita, talvez, da manchete. Paciente jovem morre de infarto. Mas o cara, às vezes, tem uso de anabolizante, às vezes o cara tem uma história familiar e... Se você for falar isso, vai ficar muito óbvio que tinha uma causa por trás e as pessoas falam, tá vendo? Olha só o tanto de gente jovem que tá, né, morrendo, tá infartando, mas que tem um porquê. E às vezes você investigar, isso foi bem legal você comentar, porque tem condições genéticas que podem ser causadoras, né? E aí eu lembro que teve uma colega que falou, nossa, a gente tá com uma família aqui que o LDL mais baixo é o da criança que tava em, sei lá, 400. Então isso é meio bizarro, né? Porque as pessoas não têm essa noção. Mas quando você traz isso, é um negócio gritante. Aí você fala, nossa, então faz todo sentido um cara desse, que com 6 anos tem 400. Quando o cara tiver 16, o cara infartar. Quando tiver 18, 25 anos, infartar, né? Total. Não, eu tenho uma paciente de 56 anos, eu atendi hoje. Ela já usando, né, rosuvastatina, estatina alta dose, ezetimibe, o colesterol LDL dela é 214. 214. Não à toa, ela com 56 anos, tem insuficiência cardíaca, assim... dentre várias outras coisas. Mas o ponto principal é que tava ela esposa e eu falei, ó, seus filhos têm que vir aqui. Seus filhos têm que vir aqui. Porque eles são jovens, a gente tem que controlar esse colesterol deles o quanto antes. É a pessoa que vai ter infarto aos 40 anos. E isso que a gente tá falando, isso é uma doença genética, frequentemente. Hipercolesterolemia familiar. Ele tem uma mutação num gene que pode ser passado ou não. Frequentemente podem ser vários genes também interagindo entre si. Mas pode ser um gene específico que pode ser transmitido, o gene da HF, que é a sigla que a gente usa de hipercolesterolemia familiar. E é simples, ele tem um risco muito maior. Tem famílias que têm isso, mas não desenvolve evento. Mas a chance é muito maior. Isso chama, eu acho que já um outro gatilho pra gente pensar que, sim, se você vai no médico, em algum momento, talvez você tenha que levar sua família, né? Se você é pai, você vai ter que levar seus filhos, né? Aconteceu comigo também uma outra paciente com outra condição genética que dá lesões em rim, pele, neurológica. Então, assim, você pensa que o cara pode ter insuficiência renal, pode ter neuropatia. Pensar que a partir de um familiar, você pode salvar a vida de todos os outros. Então, a boa medicina é isso. É você tratar o paciente e a família, né? Você vai muito além do que a consulta. E isso tem um impacto
que eu, sem dúvida nenhuma, acredito que vai muito além. E acho que trazer essa informação aqui pode acender o alerta para muita gente, né, É meu papel amigo? nosso. Inclusive, a miocardiopatia hipertrófica tem esse caráter genético também. Que eu falei, principal causa de morte súbita em atletas abaixo de 35 anos. Então, toda vez que eu atendo um paciente, eu falo, traga seus filhos e seus irmãos. E assim, até quando a gente vai raciocinar, tem casos que não são tão claros o diagnóstico. Que fica, assim, tem algumas alterações sutis, um músculo cardíaco que é um pouco espessado, porque é uma doença de apresentação muito variável. Tem pessoas que vão morrer subitamente aos 20 anos, e tem pessoas que só vão alterar ali o músculo cardíaco com 50 anos, 60 anos, vai morrer de outra coisa. Então, assim, existe uma apresentação cardíaca, uma apresentação clínica muito variável. Não é uma contraindicação ao exercício, ter miocardiopatia hipertrófica, então vamos deixar isso aqui para essa pessoa ter um diagnóstico e acha que, putz, vou morrer amanhã. Não é. Né? É claro que a intensidade realmente vai ter que ser menor, então isso tem sido desmistificado ultimamente, mas o rastreio dos familiares é essencial. Existe teste genético. Né? Então eu tenho um paciente que tem valores intermediários, achei um pouco estranho pedindo um teste genético, foi negativo, mas a gente continua acompanhando. Né? Então, é mais esse esclarecimento sobre miocardiopatia hipertrófica e sobre a importância de rastrear os familiares. Putz, isso é fundamental. Muito bom, André. Meu amigo, eu queria agora que você falasse o seguinte, né? Acho que ficou claro aqui, né, pessoal, que talvez a melhor pessoa para você ver é André, como cardiologista, do que ver Ricardinho, porque Ricardinho já vai estar passando um catéter dentro de você, Ricardo Peixoto. Sim, é verdade. Então, talvez o melhor momento é você sentar aqui para conversar com o André. Mas, meu amigo, eu tô vendo aí que você tá com a camisa do Chateau Health. E eu sei que isso aí veio desse intuito de talvez trazer para as pessoas, né? Não só conhecimento, mas trazer uma saúde de uma maneira mais acessível e mais completa, né? Que às vezes a gente tem muito essa coisa de, porque tem a medicina integrativa. Não, a neurologia vê o paciente como um todo, a cardiologia vê o paciente como um todo, como você bem explicou agora, e não só vê o paciente, mas vê a família como um todo. Então conta pra gente o que é o Chateau Health e qual que é o propósito que você tem aí, meu amigo, pra mudar a vida das pessoas. Cara, a gente falou muito aqui de oportunismo e de indignação, né, de várias coisas que a gente vê. Então, esse foi uma das coisas que me motivou. Né? Eu atendia, como você falou aí, do emagrecimento, o seu paciente perdeu 30 quilos e passou mal. Então, eu já vi tanta coisa esdrúxula no consultório. Tanto paciente vítima de pseudomédicos, de profissionais ruins, de profissionais mal intencionados. Isso me gerava muito desconforto, bicho, muito desconforto. A pessoa passa 6 anos na faculdade, bem, frequentemente não tem especialidade e faz cada atrocidade com os pacientes. Então, isso me gerava muita indignação, né? Ao mesmo tempo que eu fui percebendo que os pacientes não tinham acesso a um profissional sério para fazer tratamento da obesidade. Não tinha, bicho. O cara procurava, não. Tem muitos endocrinologistas. Hoje em dia isso já mudou um pouco, assim, nesses últimos anos e tal. Mas a pessoa procurava e ficava de um lado pro outro e ali se expondo a determinados riscos e custos que não tinham sentido. Sendo que a gente tem a obesidade como um fator de risco cardiovascular que vinha sendo negligenciado, né? Então eu falei, putz, se os meus pacientes têm um fator de risco para a doença, se eu tenho um tratamento que diminui o risco de infarto, se o paciente não acessa a um tratamento honesto, que vai melhorar os desfechos dele do coração, se eu não ofereço isso, meu tratamento está sendo incompleto. E eu preciso oferecer um tratamento completo para o meu paciente. Legal. Então, isso foi a primeira coisa que me motivou, ofertar um tratamento completo que envolvesse isso que eu acredito, que meu pai já pratica há 40 anos, que é a visão integral do ser humano. Né? Não é medicina integrativa, que é um nome muito legal, um nome honesto, mas que foi corrompido. Né? O nome medicina integrativa, a gente pode até falar sobre depois, mas o nome medicina integrativa ele é honesto, mas ele foi corrompido. Então, ter esse olhar integral sobre o ser humano é muito importante. E é lógico, se eu sei que fazer exercício reduz a mortalidade cardiovascular, se eu sei que ter uma alimentação adequada reduz a minha mortalidade cardiovascular, putz, se eu só sei passar remédio e não consigo orientar, motivar o meu paciente, buscar as limitações dele e tentar encaixar esse conhecimento para a realidade dele, cara, no meu tratamento não está sendo completo. E não adianta eu vá para o nutricionista. Não estou dizendo que eu passo dieta, eu não faço isso, mas eu consigo buscar nos pacientes dentro deles, porque assim, paciente vai e faça, bicho, isso não funciona, né? Isso também nasceu dessa frustração. Não funciona. Vai e faça, vai e comece, isso funciona para 5% das pessoas.
Se funcionasse, bicho, todo mundo tá fazendo. Você mandava no consultório, o paciente voltar, mas não faz. Então, assim, esse método de atendimento, ele não dá certo. Isso daí eu acho Não que dá chama certo. muito. A gente comentou semana passada, tava com a Vitória aqui, que é nutricionista oncológica, e ela falando assim: você às vezes pega um paciente que já tá frustrado por um diagnóstico, ou porque infartou, ou porque tem câncer, ou porque teve um AVC, e aí você vai falar: eu vou te dar uma lista de orientações aqui. Você pensar que o paciente vai absorver aquilo ali, é como se fosse uma aula aquilo ali, né? Então o paciente não tem capacidade de absorver 100%, às vezes não absorve nem 50%, às vezes muito menos do que isso. Então, essa dificuldade de compreensão daquela informação que está sendo passada e pensa que a gente, como médico, falando mediquês, tem que falar a língua do paciente, que às vezes é um cara que está no interior da Bahia, que é diferente do cara que está em Feira de Santana, que é diferente do cara que talvez é um empresário de Salvador, que o cara vai ter um entendimento totalmente diferente, né? Então, a acessibilidade eu acho que é o grande ponto para as pessoas entenderem Claro. e se apegarem e falar, não, agora eu vou fazer, né? Pois é, então assim, essa própria identificação com o médico, entender a realidade. Então assim, o Chateau Health, eu me orgulho muito, porque hoje em dia quando eu vejo alguma coisa que me deixa indignado, eu sei que eu tenho ali um caminho certo para o paciente, ele não precisa ficar perdido. Que eu possa promover, ajudá-lo a ter um estilo de vida mais saudável, para pacientes que não têm, mas pacientes que já têm, que também buscam o tratamento da obesidade, tem isso. Para pacientes que precisam dos dois, eu tenho ali as duas coisas integradas. E isso com o objetivo de uma vida melhor e de uma saúde do coração melhor. Um acompanhamento individualizado, mais frequente, com profissionais que, quando eu encaminho, são profissionais que eu já sei a linha de raciocínio, a linha de atendimento. Então, encaminho para quem está realmente alinhado com a minha filosofia, né? E isso me traz muito mais segurança e é muito satisfatório, bicho. Então, eu visto essa camisa aqui, eu tenho muito orgulho do que eu tô fazendo, Claro. sabe, velho? Porque eu acredito. Quando você faz uma coisa que você acredita, isso te traz uma satisfação pessoal e profissional muito maior, né? Eu entendo. E você tá vivendo isso, né? Sim. Você tá vivendo isso, Com né? certeza. Então, o paciente que te acompanha, vê que você acordou 6 horas da manhã, 5h30, você já correu, já voltou. Às vezes eu tava correndo ali, você passava, eu falava, pô, Andrezão tá bem, viu? Então, pessoal, a gente vai aqui agora para algumas perguntas. Depois, André, se quiser comentar, vai falar algumas coisas mais pra gente. Mas eu tenho algumas perguntas aqui, eu queria que você respondesse, que o pessoal mandou. Mandaram assim: qual atividade física ajuda a manter o coração em forma? Existe uma atividade física que mantém mais o coração em forma? Ou faça e é isso? O melhor é uma combinação de exercício aeróbico e exercício resistido, certo? Aquele mínimo que é falado lá, de 150 minutos de exercício aeróbico por semana, com pelo menos 2 sessões de fortalecimento muscular. Então seria tipo uma academia, porque você falou Academia resistido com aí, só uma academia, perfeito. academia com uma caminhada ou uma corrida. Uma academia ou mesmo um pilates mais intenso, alguma forma de levantamento de peso. Legal. Né? Quem não está levantando peso hoje deveria estar. Todos deveríamos estar. Todos deveríamos levantar peso, já que a gente não faz isso nas nossas atividades cotidianas, né? Exceto o cara é pedreiro, o cara levanta tijolo. Esse cara não precisa, né? Mas todos nós que não fazemos, que não temos um trabalho braçal, deveríamos estar levantando peso e tendo um condicionamento aeróbico. O ideal é os dois. Agora veja só, putz, eu não faço nada, então você vai começar os dois. Bicho, isso não funciona, né? Pra começar, comece por aquilo que se encaixa melhor na sua rotina, por aquilo que você tem mais afinidade, por aquilo que vai ter menos chance de você falhar, por aquilo que tem mais chance de você sustentar. Começou, deu certo. O nosso objetivo é que daqui a 3 meses você esteja fazendo ainda, não tenha parado, e que você se sinta tão bem que queira aumentar. Então não adianta colocar o carro na frente dos bois. A gente tem que ter um objetivo que é esse, em 3 meses, né? Mas a mistura é o melhor pro coração. Eu vou aproveitar e abrir um parêntese aqui, porque isso é uma realidade pra mim, cara, assim. Eu amo correr. Cara, 100%, assim. Só que eu só queria correr. Não dava. Então, assim, teve uma hora que eu comecei a ter lesão. Aí eu falei, não, eu vou ter que ir pra academia. Cara, eu não suporto. Então, assim, eu vou, aí Nini vai, aí eu falo, não, aí a gente vai junto, e aí beleza. Aí eu fui pegando gosto, aí agora não, agora eu vou sozinho pra academia, corro, faço tudo. Mas é isso, cara, você tem que ter afinidade. Começa com o que você gosta e depois você segue, né? Muito bom. Você vê que, pô, eu sou médico, sou neurologista, falo pra todo mundo, faz atividade física. Mas, cara, eu odiava a academia. Comecei a gostar de tempo pra cá, cara, te juro. Meu negócio era correr e correr cegamente. Não, perfeito. E assim, só comentário breve aqui, né? Que a gente falou de vários benefícios do exercício, mas a gente tem comparação do exercício físico regular
comparado com antidepressivo, né? Para tratamento de ansiedade, Sim. é uma equivalência. A gente tem hoje em dia, estava lendo ontem à noite uma pesquisa sendo feita no Canadá, eles estão tentando identificar os mecanismos das moléculas que são liberadas durante o exercício, os mecanismos da atuação no cérebro como potenciais mecanismos de ação para novas drogas antidepressivas, para tratamento para ansiedade e depressão. Então, assim, putz, são muitos benefícios, né? E esse da saúde mental, então... Então eu acho que isso deixa claro assim, atividade física é remédio. Não É tenha remédio, dúvida. não, é remédio. Então assim, não é um remédio. jargão, né, cara? Não. Se você não tá usando esse remédio, o seu tratamento provavelmente não tá bom pra maioria das condições de saúde que existem hoje. Tá dito aqui por um neurologista e um cardiologista. Eu acho que não tem mais nenhuma desculpa pra você não aceitar isso aqui. Muito bom. Ô, Andrezão, vamos lá, ó. Existe um melhor exercício pro coração? Eu acho que a gente, né, foi bem semelhante, né? Sentir palpitação no treino é normal? Existe um limite pra saber se posso continuar? Acho que talvez até aqui quem mandou talvez usa aqueles relógios, né, que tem um frequencímetro, né, pra poder ter noção de quanto. Então, ter palpitação é normal? Eu tô treinando, tô sentindo bater o peito. Poxa, é normal? Será que é um alerta do meu corpo? Procure o cardiologista. Não é normal. Pode ser que você não tenha nenhuma arritmia, né? O mais provável é que não tenha, a maioria das pessoas não vai ter. Vamos lá. Palpitações, o que são palpitações? São batimentos incômodos, a percepção incômoda dos batimentos cardíacos. Uma pessoa pode ter a percepção incômoda dos batimentos e não ter arritmia, uma alteração do ritmo do coração de fato. Assim como a pessoa pode também ter uma arritmia, ter uma alteração do ritmo do coração e não ter nenhum sintoma, não ter palpitações. Mas você notou, isso é muito importante, você notou, putz, você usa o frequencímetro, você meio que já tem uma base da sua frequência cardíaca para determinado nível de esforço, né? Tá fora do normal, né? Putz, esse é um esforço que a minha frequência ficava em 150, 190, cara, tem alguma coisa errada. Parei, o repouso não voltou ao normal. Isso, até um amigo meu me relatou, tava fazendo treino de tiro, o dia começou normal, eu vi minha frequência no aquecimento, tava dentro do meu habitual, e aí eu fiz um tiro, 2 tiros e tal, aí fiz o terceiro tiro, eu vi a frequência 190, parei, descansei do tiro, manteve ali 170, fui fazer aí eu falei, putz, deixa eu ver, eu acelerei de novo 190, e de fato era arritmia. Depois ele fez um teste ergométrico e tal, e na hora da recuperação ele fez uma arritmia. Então isso é totalmente anormal. Eu falei, não, você, agora, até a gente ter sua avaliação completa aqui, você tá sem correr, né? Então, tem a percepção de palpitações, isso deve ser investigado com um cardiologista, com certeza. É muito provável que não esteja nada, mas não pode deixar passar isso. Legal. Você falou isso aí, André, eu até lembrei de uma história, porque tem aquela regra, não sei até que ponto isso é real, né? 220 menos a sua idade é o teto da sua frequência cardíaca. Se o cara que tem, então, 30 anos, ele só pode chegar até 190. Seria mais ou menos isso, né? Não sei até que ponto isso é real, mas, poxa, aí passou ali pra 195, 198. Será que é patológico? O cara, sei lá, tá correndo. Essa conta não é absoluta, né? Existe de fato essa estimativa, né, de que a frequência cardíaca máxima, e isso serve como referência para ver até que ponto vai, por exemplo, no teste de esforço, o esforço físico da pessoa, é 220 menos a idade. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Tem um amigo nosso lá da corrida, cara, ele já deve ter uns 40, 45 já, e ele corre com frequência muito alta, mas ele consegue sustentar aquilo por muito tempo. E passaria para ele, vamos colocar aí, ele passa de 175. Mas assim, não tem nenhum sintoma, a frequência varia, depois cai novamente, então... É um coração responsivo, né? Não necessariamente vai ser patológico passar daquilo. Mas para a pessoa que já usa com frequência, é interessante observar o próprio padrão. Isso assim, as pessoas acabam observando porque existe, né, um interesse muito grande sobre assunto, sobre tênis, sobre frequência e tal. Então as pessoas meio que vão se conhecendo durante o exercício. Legal. André, mandaram aqui, acho que até agora pega um pouco, né, da ideia do Chateau Health aí e dessa abordagem mais completa aí. Para quem ganhou peso muito rápido, né, o que você recomenda sendo cardiologista, né? Tem uma fórmula para perder peso? Como é que você aborda isso no consultório, né? O que você recomenda para uma pessoa que ganhou peso e aí vou pro cardio ou não vou pro endócrino? Então, indo pro cardiologista, qual que é a abordagem? Primeiro, a gente tem que entender um conceito de setup hipotalâmico. Nome bonito. O que é isso?
quando você passa muito tempo em um determinado peso, aquilo começa a ser utilizado como referência pelo seu cérebro. Então, Então, toda vez que a pessoa perder peso, é um processo dispendioso. O corpo, quando passa muito tempo naquele peso, ele vai querer te puxar de volta. Então, quando a pessoa perde peso, o corpo vai aumentar a fome, vai reduzir o metabolismo, de forma a frear essa perda de peso e te levar de volta para aquele peso inicial. A gente não sabe, hoje em dia, quanto tempo é necessário a pessoa passar num determinado peso mais elevado para que aquilo passe a ser adotado como referência pelo seu hipotálamo, que é uma parte do cérebro, né? Mas se você ganhou peso rápido, não aguarde, não espere muito tempo para você perder esse peso. Porque quanto mais tempo você passar, maior é a chance de que o seu cérebro comece a usar aquele peso como referência dali para frente e vai ser muito mais difícil dali para frente para você perder peso, até porque a idade passa e isso e se a pessoa não se exercitar, tende a ter perda muscular e reduzir o metabolismo. Então, procure um auxílio adequado o quanto antes para ajudar na sua perda de peso. Então, essa é a mensagem principal. Bem, mas aí a gente tem que tentar entender o que levou a essa perda de peso, né? Foi você teve algum estressor externo, algum transtorno de ansiedade relacionado, ou transtorno de compulsão alimentar, é alguma coisa nova que está acontecendo? Existe alguma doença endocrinológica que está se estabelecendo, que também pode acontecer perda de peso por doenças dos hormônios? Então, buscar entender o que levou a essa perda de peso para aí levar um tratamento adequado e não esperar por isso. Porque esperar por isso pode dificultar lá na frente e ainda sempre pode piorar, né? A pessoa pode ganhar mais peso ainda. Sim. O negócio perdeu o limite, o freio. Exatamente. Assim, a gente vê essas histórias. André, só aproveitando aqui, eu acho que a das perguntas acaba puxando um outro gatilho, mas essa mesma ideia do setup hipotalâmico que faz os pacientes, pelo menos nos estudos clínicos que a gente tem hoje, né, com os análogos de GLP-1, depois de um certo tempo que o paciente usa a droga e ela acaba recuperando peso, meu amigo? Ou é porque o paciente não jogou pra cima e achou que o peso agora tá garantido? Ou de fato é o setup hipotalâmico e talvez tenha alguma outra coisa a mais pra gente poder aprender disso aí? Cara, essa é a principal hipótese, né? Essa é a principal hipótese. Então, todos os estudos com os análogos de GLP-1, com o semaglutida, com o tirzepatida, quando você tem a suspensão da medicação, você tem um gráfico, né, do peso, né? Ele vem caindo. Aí você tem um ponto de interrupção. E você tem estudo disso com a tirzepatida, né? Que você chegou nesse ponto de interrupção, randomiza os pacientes. Um para passar a usar placebo e outro para continuar usando a medicação. E aí a curva distancia, né? O peso de quem parou de usar sobe, em média, e de quem continua usando mantém ou pode até abaixar um pouco mais, a depender da fase do uso do medicamento. Bem, esses medicamentos, eles atuam no cérebro. Né? Eles atuam no cérebro. Então, eles interferem com o setup hipotalâmico. Eles se opõem aos mecanismos que freariam a perda de peso. Então, essa é uma ação muito interessante e que eu gosto de explicar isso, inclusive, para os pacientes que têm preconceito com medicação. Ele acha que não, eu vou conseguir, mas às vezes você já chegou, você com toda a sua mudança de estilo de vida, com o seu exercício, com a sua dieta, com o seu sono, tudo que você fez, você chegou num platô. Você tá de parabéns, pô. Tem um paciente que perdeu 14 quilos e ela tava assim, putz, mas eu não perco mais. Eu falei, não, você tá de parabéns. Você perdeu muito peso, você tá muito bem. Mas existem mecanismos do seu corpo que estão ali agora contrabalanceando e você ter uma ajuda a mais vai te levar pra frente. Essa é a principal hipótese do setup hipotalâmico mesmo. Muito bom. Tira o medicamento e te leva de volta. Assim, o que as pessoas que tiram as medicações e conseguem manter o peso fazem? Esse é um grande mistério. Então, existem, por exemplo, análises, são pessoas que se exercitam mais, são pessoas que se pesam com mais frequência, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, ou seja, não deixam a coisa sair do controle. E que tem uma grande mudança de estilo de vida. Não, show de bola. Porque eu acho que a galera pensa muito assim, fez um milagre com a medicação, aí agora eu assumo o controle, só que às vezes a rédea não tá bem ajustada ainda, né? É verdade. E assim, tem pessoas que vão precisar de medicação pelo resto da vida. É isso que os estudos falariam que seria para todo mundo, né? Então, tem se estudado o que seria estratégia, reduzir a dose, diminuir as doses, medicamentos que estão sendo estudados só para manutenção do peso. Isso é um campo em aberto, foco de muitas pesquisas, mas deve ser conversado com o paciente.
Mas e depois? E depois vamos ver. E as coisas estão saindo, a gente tem que legal, individualizar. Eu mesmo nunca tinha ouvido ninguém falar, assim, de que talvez fosse como tratamento de doença crônica, né? Tipo, Sim, assim, doença crônica. Nunca ouvi de ninguém falar, né? Porque talvez, eu imagino que muito menos os pacientes, cara, assim, né? Porque você sabe, Sim. né? Na minha área eu não tô usando. Se os pacientes usam, eu falo continue e tal, mas assim, né? Sim. Desse entendimento. Então, eu acho que isso foi um papo valioso hoje aqui, André. Te agradeço aí pelo tempo. Não sei se você quer deixar algum recado, quer falar mais alguma coisa, mas fica à vontade, né? A tela aí é sua, meu amigo, e muito obrigado pela tua presença. Pode falar aí. Nath, quero te agradecer pela oportunidade. Fantástico. Fantástico, meu amigo. E esse são temas muito em evidência, né? E que eu gosto muito de falar sobre isso. Mas se eu fosse deixar aqui algumas mensagens, primeiro, exercício é remédio. Pouquíssimas pessoas têm contraindicação a começar. Se você quer correr 10, 21 quilômetros ou mais do que isso, não deixe de ir ao cardiologista antes. Isso é muito importante, ou se você já está fazendo. Isso vai ajudar a prevenir eventos. E obesidade é uma doença crônica e fator de risco para doenças cardíacas. Se a pessoa levar essas 5 informações aqui, meu amigo, acho que a gente já vai prevenir muita coisa e contribuir realmente assim para a educação da sociedade em saúde, que é sempre um desafio. E nós estamos aqui compartilhando esse enfrentamento desse desafio. André, queria te agradecer mais uma vez. Acho que foi um papo muito valioso. Eu aprendi muito, né? Anotei aqui várias observações e eu acho que esse é o intuito do Cuidando de Gente, a gente aprender a cuidar de gente, dos nossos pacientes, você que está em casa, cuidar da sua família e ter Dr. André aí como grande referência aí na cardiologia. A gente se vê então semana que vem, pessoal, e assim a gente encerra esse episódio. Um abraço. Não esquece de curtir, inscrever e seguir aqui no nosso canal. Aguardo você então semana que vem. Um abraço.